peculiaridade do Estado de Minas de colher, então, uma declaração testemunhal para fins de processo administrativo judicial. Inciso 2º, fazer constar o comparecimento na serventia de pessoa interessada em algo que não se tenha realizado por motivos alheios à sua vontade, uma declaração genérica, né? Ou seja, basta uma escritura, a pessoa comparece, né, e fala que aconteceu algo, né, que não tenha sido realizado por motivos alheios à sua vontade, é uma expressão um pouco vaga. Inciso 3º, fazer constar a ocorrência de fatos que o tabelião de notas ou seu escrevente diligenciando em recinto interno ou externo da serventia, ou seja, dentro do próprio cartório, ou ainda em diligência fora da serventia, desde que dentro da sua circunscrição territorial, que a gente já trabalhou no primeiro bloco, respeitados os limites da circunscrição do 146 ou ainda em meio eletrônico, se estiver percebido ou esteja percebendo com seus próprios sentidos. Aqui é a ata notarial propriamente dita. Basicamente, essa primeira e uma segunda aqui são escrituras declaratórias, mas o Estado de Minas coloca na categoria de atas notariais. Então, cuidado, sem polêmica, a primeira fase, o que está nas normas de maneira incontestável. Inciso 4º, averiguar a notoriedade de um fato, dizer se o fato realmente é notório, se é de conhecimento geral. E atestar o tempo de posse do requerente e de seus antecessores, conforme o caso e circunstância, para fim de reconhecimento da usucapião, aqui tido como usucapião extrajudicial. Ainda, no artigo 235, dentro dos requisitos de conteúdo da ata notarial, eu destaco para vocês o inciso 5º. A assinatura do solicitante, via de regra, é necessário. Porém, sendo o caso aqui também das testemunhas, bem como do tabelião de nota, substituto ou ainda escrevente, tá? Qualquer um dos três, o tabelião titular, substituto ou escrevente para encerrar o ato. Ainda, cuidado com o inciso 5º na ressalva feita lá pelo parágrafo 2º aqui do artigo 235. Recusando-se o solicitante a assinar a escritura, que aqui pede, né, a assinatura dele no inciso 5º, será anotada a circunstância no campo destinada à sua assinatura. Então, onde estava lá destinado, com o nomezinho dele para que ele assinasse ali, aquele que solicitou aquela ata notarial, colocará então lá, no lugar da assinatura dele, que ele, na verdade, se recusou a assinar aquele ato. Dando aqui sequência, vamos lá para o capítulo 9, tá? Que menciona aqui questões relativas aos testamentos, que vão lá do artigo 236 até o artigo 258. Está de suma relevância para o nosso estudo a disposição, né, acerca dos testamentos. O artigo 236 remete ao nosso 236 lá da Constituição, que disciplina a atividade notarial e registral, que toda pessoa maior de 16 anos, tá? Nesse caso, pode dispor por testamento da totalidade de seus bens disponíveis ou de parte deles para depois de sua morte. Tá? Então, o maior de 16 anos já pode testar. Tá? Então, ele tem essa capacidade específica para praticar o ato de testamento. O artigo 239, cuidado, o indivíduo inteiramente surdo, tá? Não se fala aqui em surdo mudo, tá? Então nós estamos falando somente do surdo, dificuldade auditiva, lembrando que o surdo mudo não consegue ouvir e também não consegue falar, tá? De maneira clara. Então nesse caso o artigo 239 menciona que o indivíduo inteiramente surdo, tão somente, sabendo ler, lerá o seu testamento e se não souber designará alguém que leia em seu lugar presentes as testemunhas. Tá? E essa leitura dele é realizada em voz alta, tá? Por isso que ele, sendo surdo, não pode ser mudo, que ele vai ler em voz alta esse testamento. E ao cego só se permite o testamento público, que lhe será lido em voz alta 2 vezes, uma pelo tabelião e outra por uma das testemunhas, designada pelo testador, fazendo-se tudo menção circunstanciada no testamento. Então, o cego não pode fazer o testamento cerrado, tá? Nesse caso, então, o cego tem que ser lido para ele 2 vezes, uma vez lida pelo tabelião de notas e a segunda vez lida por uma das testemunhas, constando tudo isso no corpo da escritura. Dando sequência um pouco mais à frente, o artigo 246 menciona que o testador pode indicar os bens e valores que devam compor os quinhões hereditários, deliberando ele próprio a partilha que deverá prevalecer, salvo se o valor dos bens não corresponder às cotas estabelecidas. O que isso significa? O testador, ao invés de ele dispor, né, no seu testamento, basicamente, tão somente, né, digamos assim, da sucessão testamentária daqueles bens, ele pode fazer o planejamento sucessório através de testamento. E no momento do cumprimento, verificando se as cotas estabelecidas estão equilibradas, ou seja, cada um dos herdeiros deva receber uma cota e a atribuição de valor que ele colocou para cada um daqueles bens há uma compatibilidade de maneira exata. Nesse caso, então, o testador ele vai planejar a sua sucessão. Ele vai mencionar que determinado imóvel A fica para o herdeiro X, o B fica para o Y, o C fica para outro, assim de maneira sucessiva, desde que tenha uma equiparação de valores e não prejudique nenhum dos herdeiros nesse caso. Então aqui é uma possibilidade muito peculiar do Estado de Minas de um planejamento sucessório realizado através de um testamento.
Artigo 247, cuidado, tá? Justa causa que veio lá no Código Civil de 2002, que no Código Civil de 1916 não tinha essa obrigatoriedade. Havendo justa causa declarada no testamento, pode o testador estabelecer cláusula de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade sobre os bens da legítima. A disponível não precisa de justa causa. Tá? Porém, para gravar com cláusulas os bens legítimos, ou seja, que são integrantes da parte legítima, que é 50% dos bens do autor da herança, nesse caso tem que estar estipulada uma justa causa, que será inclusive ponderada pelo juiz no momento do cumprimento do testamento. Tá? Então, nesse caso, a restrição daqueles imóveis em se valendo da fração legítima, né, o que o testador tenha disposto ali por via de testamento, deve então ser integrada, ou seja, ser justificada, exceto no caso da fração disponível. A disponível não precisa de justa causa para clausular. A disponível, sim. Aliás, desculpe, né? A legítima, melhor dizendo, sim. Artigo 248, tá? Desculpe, melhor dizendo, o 249, tá? Que diz respeito aqui, que enquanto vivo o testador, diz respeito aqui a uma questão de restrição da publicidade, tá? Na certidão daquele testamento. Então, 249, parágrafo 1º. Enquanto vivo o testador, só a este ou a mandatário com poderes especiais, ou seja, um procurador, outorgado por procuração particular com firma reconhecida ou ainda procuração pública, tá? Então firma reconhecida aqui fala-se tão somente por semelhança, não precisa de autenticidade, ou ainda por uma procuração pública, será fornecida a certidão do testamento. Então o testador elaborou um determinado testamento, só ele pode pedir certidões, ou alguém com uma procuração com poderes outorgados por ele. Tá? Então muito cuidado com isso. E, eventualmente, no caso de falecimento dele, será fornecida a certidão de testamento requerida por interessado ou por tabelião de notas. Tá? O interessado seria, no caso ali dos herdeiros, cônjuges, até eventualmente credores, legatários, testamentários, herdeiros testamentários, ou ainda pelo tabelião de notas encarregado de lavrar a escritura pública de inventário e partilha, mediante aqui, lembrando, tá? Cuidado, pode lavrar a escritura pública de inventário e partilha, o tabelião de notas, nesse caso específico de um testamento válido, se houver autorização judicial. Tá? Então, cuidado que aquele item que a gente já conversou lá atrás, aquele artigo lá atrás. E nesse caso, escritura pública de inventário e partilha, que é mediante a apresentação da certidão de óbito do testador, ou seja, tanto o interessado do tabelião só vão levantar a certidão se eles apresentarem a certidão de óbito no original ou em cópia autenticada, ou ainda por ordem judicial. Tá? Dando sequência, o artigo 251 não pode dispor de seus bens em testamento cerrado quem não saiba ou não possa ler. Tá? Então, o analfabeto ou o incapacitado, seja temporariamente, seja de maneira definitiva, de ler, ou seja, de compreender, ou seja, de verificar aquele determinado testamento, ele não pode dispor de um testamento cerrado, porque ele não tem ali a possibilidade de verificação daquilo que foi ali escrito, né, naquele instrumento. Então, nesse caso, seria lícito a ele a prática do analfabeto, ou aquele que não possa ler, a disposição acerca do testamento público, tá? Artigo 252. Pode fazer o testamento cerrado surdo-mudo, contanto que o escreva todo e assine de sua mão e ao entregá-lo ao tabelião de notas, ante duas testemunhas, escreva na face externa, como ele não fala, porque a fórmula do Código Civil determina. Lavrou, ele tem que falar para o tabelião, aqui está o meu testamento cerrado, que eu entrego ao tabelião para aprovação. Nesse caso, como se trata de um surdo e mudo, que ele não fala, ao invés dele mencionar, né, que ele está entregando, que é uma liturgia do testamento cerrado, ele escreve na face externa do papel ou do envoltório para que aquele é o seu testamento cerrado, cuja aprovação lhe pede. Aqui é de bom grado, tá, que ele escreva na frente do tabelião, tá? Não que ele já traga escrito. Então ele escreve na frente do tabelião falando que aquele é o testamento dele e entrega para que ele seja aprovado. Tá? O testamento cerrado. Artigo 253, o testamento cerrado pode ser escrito em língua nacional ou ainda estrangeira, pelo próprio testador ou ainda por outrem a seu rogo. Tá? E ainda temos uma permissão do artigo 254, que se o tabelião de notas tiver escrito o testamento cerrado a rogo do testador, pode o tabelião de notas escrever o testamento cerrado a rogo do testador. E ainda assim ele pode aprová-lo. Tá? Então ele escreve, como se ele estivesse elaborando ali o testamento público, ele escreve para o testador a pedido dele, e ainda assim ele pode aprovar. Não há impedimento para aprovação. Cuidado, o tabelião ele não pode ser beneficiado no testamento em que ele está lavrando. Tá? Mas ele... ali, a rogo do testador, ele escrever o testamento cerrado para o testador e ainda assim aprová-lo, ele pode tranquilamente. Artigo 257. O testamento pode ser revogado pelo mesmo modo e forma como foi feito. O
Testamento público é revogado por testamento público. Testamento particular, nesse caso, será revogado por testamento particular. Aqui há uma simetria das formas pelo artigo 257. Foge um pouquinho do que nós temos numa interpretação, por exemplo, entre o próprio Pontes de Miranda ou até mesmo Zeno Veloso, né, que é uma possibilidade ou até mesmo uma restrição da revogação, né, assim como no testamento, como também eventualmente pelo próprio codicilo, né, revogando o outro. Para o Pontes de Miranda, uma maneira mais ampla, para o Zeno Veloso, uma maneira um pouco mais restrita. Tá? Então, mas nesse caso específico, nós temos aqui a disposição de que o testamento pode ser revogado pelo mesmo modo e forma como foi feito. Tá? Então, ele segue uma certa simetria. Cuidado com a teoria do Pontes de Miranda. Essa teoria ela se assemelha muito mais à posição do próprio Zeno Veloso. Dando sequência, falaremos aqui então das declarações antecipadas de vontade, ou também conhecida como diretivas antecipadas de vontade, ou ainda a pior nomenclatura que existe na face da Terra para falar o chamado testamento vital. Tá? Excluam, abominem essa terminologia do testamento vital e utilizem declaração antecipada de vontade ou ainda diretivas antecipadas de vontade. Por quê? Não é um testamento vital, porque o testamento produz efeitos após a morte do testador. A declaração antecipada de vontade ele pode estar nas últimas, mas vai produzir efeitos enquanto ele ainda estiver vivo. Tá? Então nós temos substancialmente essa diferença entre um e outro. E o artigo 259 menciona que poderá ser lavrada por instrumento público a declaração antecipada de vontade de pessoa capaz, tá? Então o incapaz não pode, também denominada diretrizes antecipadas, que se consubstancia em um conjunto de instruções e vontades a respeito do corpo, da personalidade ou ainda administração familiar e patrimonial, para eventualidade de moléstia grave ou ainda o acidente que venha a impedir a pessoa de expressar a sua vontade, ou seja, a pessoa ainda não faleceu. Tá? Então, por uma ocasião, uma moléstia grave ou algum acidente, né, que impeça ela de expressar a sua vontade, ela faz essas diretivas antecipadas de vontade, aqui, né, com instruções e vontades a respeito do seu corpo, personalidade, administração familiar ou ainda patrimonial. Cuidado! Tá? É administração patrimonial, tá? Não é ainda disposição patrimonial. Pela declaração antecipada de vontade, o declarante poderá orientar os profissionais médicos sobre cuidados e tratamentos que quer ou não receber no momento em que estiver em capacidade de expressar livre e autonomamente a sua vontade. Então, aqui é uma declaração, né, na verdade, destinada aos médicos, né, que porventura venham a cuidar daquela pessoa diante de uma moléstia grave ou até mesmo um acidente. Tá? Até mesmo com uma disposição, né, de uma cláusula de não ressuscitação, que pode ser inserida, a respectiva, né, a indicação de ser doador ou não de órgãos, etc. Tudo isso poderá estar aqui dentro das questões dos cuidados e tratamentos. Tá? Embora a questão da doação de órgãos é permitida aqui na declaração antecipada de vontade, ela produz efeito somente após o falecimento. E no instrumento público lavrado um livro de notas, também chamado livro N, em que for feita a declaração antecipada de vontade, o declarante poderá constituir procuradores, tá? Então, ele faz a diretiva antecipada de vontade e ainda nomeia procuradores na eventualidade de não poder expressar a sua vontade, administrar seus bens, representá-lo perante médicos, hospitais, sobre cuidados e tratamentos a que será submetido, sendo, neste caso, considerado a prática de 2 atos, quais sejam a escritura pública declaratória e ainda uma procuração. Se ele lavrar somente uma escritura pública declaratória, de diretivas, né, uma escritura de declaração antecipada de vontade, então somente dando ali, né, que é dando instruções acerca de seu corpo, personalidade de administração familiar e patrimonial, somente se cobra uma escritura pública declaratória. Mas se no corpo dessa declaração ele colocar pessoas que irão representá-lo, nesse caso são 2 atos, e também se cobra um ato de procuração, tá, de maneira obrigatória. Feito isso, nós faremos aqui uma pequena pausa para, na sequência, né, irmos para o último bloco, onde nós falaremos sobre procurações, reconhecimento de firma, autenticação de cópias e ainda uma explanação geral e bem rápida sobre os livros notariais e, por fim, a escrituração dos atos, tá, que estão lá no finalzinho da parte de notas aqui do Código